Muito obrigado pela sua presença aqui no canal mais uma vez. Por que não devemos sair da igreja? É a pergunta que eu faço para você. Mas para responder essa pergunta eu já convidei vários pastores, amigos, companheiros de ministério. E você é quem ganha com isso. Fique comigo até o final, entenda o propósito deste vídeo, seja edificada, seja edificado. Deus te abençoe. Eu acredito que Deus vai falar de forma tremenda no seu coração. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, porque semanalmente tem conteúdo novo para você. E não se esqueça, em hipótese nenhuma, de deixar o seu like para que esse vídeo ganhe relevância. Roda a vinheta. Fala, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Estou aqui para responder a pergunta do meu amigo querido pastor Jean, do canal Minutos Escatologia. Se você ainda não curtiu, deixa seu like, curte o canal, que é uma bênção. E a pergunta é, por que não devemos sair da igreja? E a minha resposta, ela é simples, objetiva, mas eu acredito que é de extrema importância, porque o nosso foco é Cristo. Quando nós temos o nosso foco nele, quando nós olhamos para ele e nós acreditamos que ele é o centro de todas as coisas, muitas coisas podem acontecer à nossa volta. Não existe a igreja perfeita, não temos a igreja perfeita, porque nós tiramos o olho de Cristo, nós tiramos os nossos olhares de Cristo e começamos a focar nas pessoas. Olhe para Cristo, continue a sua caminhada, seja bênção aonde você está enraizado e Deus vai prosperar a sua vida. Mais uma vez, deixa seu like e Deus abençoe. Minutos Escatologia, um abraço, pastor Jean. Por que não devemos sair da igreja? Hoje está esse costume, essa fala, essa questão toda de que nós não precisamos da igreja como corpo local para poder congregar. Mas nós, desde Hebreus, o escritor aos Hebreus já dizia que não é bom que deixemos de congregar como é costume de alguns. Nós não devemos deixar de fazer parte da igreja, ou de congregar na igreja, de estar na igreja, primeiro porque a igreja foi criada por Deus, a igreja é o ajuntamento dos santos, e se é o ajuntamento dos santos, eles têm que estar juntos em algum lugar, não dá para mim ser igreja sozinho, porque eu faço parte de um corpo, eu sou membro de um corpo, eu como membro não sou corpo, porque João 17 diz que nós seremos conhecidos pela nossa unidade, pela nossa comunhão, por andarmos juntos, porque Salmo 133 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos, saudável é que os irmãos vivam e andem em união. Aqui nós poderíamos falar centenas de versículos bíblicos que combateriam essa falácia ou esse pensamento hoje de que a igreja é na minha casa, é na minha internet, é nisso, naquilo. Isso é uma bobagem. Fica na igreja, porque na igreja você fica quente, você fica perto dos irmãos, e se ali você tem algumas experiências ruins, você também tem algumas experiências boas. Outra coisa, a igreja não é um lugar que você vai para ficar medindo as coisas. Você vai lá como servo de Deus também para poder melhorar, para poder ajudar, para poder botar para cima, para poder abençoar. Não é verdade? Então você não é um consumidor somente, você também é alguém que tem que distribuir, tem que dar amor, tem que dar carinho, tem que dar afeto. Não devemos sair da igreja porque esse não é o desejo de Deus. Que Deus abençoe a você, ouvinte. Fala galera, que é o Vitão Podpah. E eu tô participando da enquete do canal Minutos Escatologia. Por que não sair da igreja? E a resposta que eu tenho, muito simples, é essa: Deus não me chamou só para ser salvo, Deus me chamou para fazer parte da família dele. Então, imagina que eu entrego minha vida para Jesus, passo pelas águas do batismo e logo depois alguém está me esperando com uma escopeta para me matar e me levar para o céu. Mas o objetivo nosso até não é só ir para o céu, mas sim viver num reino estabelecido por Deus. Então, por que não devo sair da igreja? Porque a igreja é o organismo onde Deus me planejou para que eu estivesse. Um corpo que ajustado, junto, suporta um ao outro, ama um ao outro e é desenvolvido em amor. Por que não devo sair da igreja então? Porque o reino de Deus é estabelecido através de uma comunidade, de uma comuna, entre eu e outros indivíduos que juntos, diferentes, nós formamos e nos tornamos melhores à volta de Cristo. Então, por que eu não devo sair da igreja? Porque o reino de Deus é família e Deus espera que nós estejamos em família, que nós estejamos sendo aperfeiçoados em família. Que Deus abençoe e tamo junto! Por que não devemos sair da igreja? Essa é uma questão tão latente na nossa vida que o escritor aos Hebreus vai fazer um apelo à igreja dizendo: não deixeis de congregar. Nós sabemos que nos nossos dias há uma geração que está a qualquer custo ou por qualquer motivo deixando de ir à igreja, deixando de congregar.
Porque é importante congregarmos, porque se de fato somos igreja, claro, mas necessitamos fazer parte de um corpo maior, que é a Igreja de Cristo. Porque uma brasa, quando ela é tirada de dentro do braseiro, quando nós deixamos a igreja, o que acontece? Essa brasa ela começa a se esfriar e com o tempo ela vai se esfriando de maneira que o fogo, o calor do Espírito Santo já não mais está habitando dentro dela. Por que é que nós não devemos sair da igreja? Porque dentro da igreja nós temos cobertura espiritual, nós temos os irmãos próximos, como a palavra vai dizer que é melhor serem 2 do que 1, porque quando nós fazemos parte da igreja, a igreja de Cristo nos fortalece, porque uma ovelha dentro do bando de outras ovelhas, ela está fortalecida e sendo protegida pelo seu pastor, mas uma ovelha quando desgarrada, ela já não está mais debaixo da proteção, ela está vulnerável aos ataques do seu inimigo. Por que é que nós não devemos sair da igreja? Porque quando saímos da igreja, o nosso corpo, fazendo parte do corpo de Cristo que é a igreja, começa a se desfalecer. Portanto, nós devemos ser como o salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um simples convite para estar na igreja, um simples convite para congregar, trouxe alegria ao coração do salmista. Por isso nós não devemos sair da igreja, porque o sair da igreja acarretará em tristeza para o nosso coração. Fico aqui com o apelo do apóstolo, escritor aos Hebreus, dizendo: não deixeis de congregar. A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Alisson Schiavon. Que Deus abençoe o pastor Jean Marcel e ao canal Minutos Escatologia, que nos concedeu de falar acerca desse assunto, dar uma resposta acerca desse tema que eu acho que é de grande importância. Pois bem, por que não devemos sair da igreja? Dentre tantas respostas a essa pergunta, uma delas que eu quero expor é acerca da influência que a igreja traz, no sentido positivo. Uma influência tal tanto na sociedade como na vida das pessoas. Observe que a influência da igreja, através dos ensinamentos da palavra de Deus, também acerca dos aconselhamentos que são expostos diante do povo, influencia as pessoas a serem bons pais, bons filhos, bons alunos, bons funcionários, bons amigos, bons vizinhos, bons parentes e etc. Então a igreja, ela traz uma influência no sentido positivo. Quantas pessoas, através de ir na igreja, não eram honestos, mas passaram a ser honestos através da palavra de Deus e, é claro, através da influência da igreja, porque a igreja influencia a ler a palavra, a igreja influencia a obedecer a palavra do Senhor. Quantas pessoas no passado eram pessoas extremamente briguentas, sem mansidão, mas através da influência da igreja, no sentido, é óbvio, é claro, dentro da palavra de Deus, dentro da palavra do Senhor, então passaram a ser pessoas com mansidão, passaram a ser pessoas que evitam confusões, dentre outras questões, mas a influência da igreja é um sentido muito forte. Então por isso não devemos sair da igreja, por esse motivo e também por outros. Deus abençoe e agradeço a participação. Senhor a todos, canal do meu amigo pastor Jean Marcel. A pergunta é: por que eu não devo sair da igreja? Na realidade, a definição de igreja não está baseada em templos, construções, porque a palavra do Senhor fala assim, que o Senhor, Ele não habita em templos, edificações feitas por mãos de homens. Mas então, o que seria a igreja? Como a definição do apóstolo Paulo, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Jesus vai falar: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Isso é a igreja. O que eu não posso perder é isso. É perder o foco, que é Jesus Cristo. Não é eu sair de uma edificação, eu estou mudando de uma denominação. Não, não é isso. A grande pergunta é: a igreja saiu de dentro de você? Jesus Cristo, o Espírito Santo saiu de dentro de você? E isso seria a maior perda que nós poderíamos ter hoje. Mas por um outro lado também, então pastor, por um outro lado, como que seria
as adorações dentro das igrejas, porque o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Sim, um local específico para adoração, porque buscar ao Senhor dentro dos nossos lares, onde tem a bagunça, televisão, rádio, fica difícil estabelecer uma comunhão com o Senhor. Por isso que Jesus vai falar: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Esse fechar a porta seria: busque um lugar íntimo de comunhão. E hoje, para nós, uma definição desse templo seria esse lugar de comunhão, onde nós temos a manifestação da graça, da glória de Deus, dos dons espirituais, que seria sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilhas, profecias, discernimento, línguas estranhas e interpretação. Somente no corpo de Cristo, na congregação reunida em comunhão, que nós temos a manifestação do Espírito Santo desta forma. Por isso é importante, lembrando, não saímos da igreja, ou seja, não saímos desta comunhão do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor a todos. Olá, pastor Jean Marcel. Olá, você que acompanha o canal Minuto Escatologia. É um prazer participar também aqui com vocês e respondendo a uma pergunta: por que não devemos sair da igreja? A palavra igreja no português, ela vem da tradução do Novo Testamento da palavra grega eclésia, que significa ao pé da letra, para nossa devida interpretação, reunião, assembleia. Então, quando nós lembramos de igreja, nós lembramos de uma reunião, de uma assembleia. Ou seja, eu não consigo me reunir sozinho, mas para me reunir eu preciso de uma ou mais pessoas. Por isso que Jesus disse, ele afirmou que estaria presente quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome. A igreja primitiva, a gente vê logo em Atos dos Apóstolos, que ela se reunia e todos os cristãos se juntavam numa forma de unidade, numa comunidade. E essa comunidade é onde havia a manifestação do Espírito Santo. A igreja hoje, para nós, no tempo moderno, ela também não deixa de ser uma comunidade, aonde as pessoas se reunirão, aonde que as pessoas aprenderão umas com as outras e diante do templo de adoração ao Espírito Santo de Deus, também se capacitar para levar a mensagem e pregar as boas novas, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Essa luz que está em nós por meio de Jesus Cristo, essa luz que nós vamos dissipar todas as trevas. Mas primeiro, aprendendo nesta comunidade, nesta eclésia, nesta reunião e consequentemente a transmitindo para todos os que estão necessitados. A igreja é isso. Eu não devo sair da igreja justamente pelo fato de, desta comunidade, eu aprender cada vez mais a colocar em prática aquilo para o qual eu fui designado diante do meu chamado de servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme na sua igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Shalom. É um prazer muito grande participar do canal do meu querido amigo pastor Jean Marcel. E o tema é sobre por que não devo abandonar a igreja. Eu quero fazer minhas as palavras de Filipenses, que é um renomado autor, escritor norte-americano. No seu livro Maravilhosa Graça, Filipenses diz que por um tempo ele saiu da igreja. E o motivo? Porque ele viu pouca graça dentro da igreja. Mas ele disse que depois voltou para a igreja, porque, segundo ele, no mundo, ele não viu nenhuma graça. Entre pouca graça e nenhuma graça, ele preferiu ficar com a pouca graça. Claro que isso é uma linguagem figurada de Filipenses para falar do porquê que a maioria das pessoas saem da igreja. E quando eu falo igreja, eu me refiro no que diz respeito à instituição, à eclesiologia institucionalizada. Porque a verdadeira igreja de Cristo, por ela Cristo se sacrificou, deu sua vida, morreu, se entregou. E a Bíblia compara a igreja a uma noiva amada, que está sendo adornada para o dia do casamento, que se dará na vinda
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas acontece que, por exemplo, no Brasil, segundo pesquisas, segundo estatísticas, o número de desigrejados é enorme e chega a ser hoje, depois da maior denominação evangélica do Brasil, dizem que é o segundo maior contexto evangélico é os desigrejados, que segundo eles não têm igreja, eles são cristãos dentro de suas casas. Mas acontece que a comunidade evangélica, a comunidade cristã, a comunidade, me referindo à igreja, que a Bíblia também chama de corpo místico de Cristo, onde as pessoas se juntam, se reúnem, se agrupam para cultuar e bendizer ao Senhor, mesmo com todos os defeitos que existem, porque estamos falando de ajuntamento e agrupamento composto por seres humanos que são falhos, porque até mesmo nas famílias biológicas mais aparentemente perfeitas há problemas. Mas o motivo de que eu e você não pode sair da igreja, porque a igreja é fruto da graça, e a graça de Deus transborda dentro da igreja. Deus abençoe vocês. Olá, queridos irmãos, graça, paz, prosperidade. Quem vos fala é o pastor Eduardo Cassiava. Quero agradecer ao pastor Jean por mais um convite de fazer parte do canal dele, Minutos Escatologia, e nós vamos hoje fazer uma reflexão na Bíblia sobre o tema Por que não devo sair da igreja. E o texto que eu quero ter minha referência bíblica para essa reflexão é Mateus 16:18. Porque tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro e pedra são as palavras-chave do texto. Um se dá fragmento de pedra e o outro rocha. Dois termos gregos usados nesse versículo para essas palavras é Petros e Petra. Um é fragmentinho de pedra, o outro é rocha que sustenta. Diferente de estar sobre, aqui é estar sob. Eu estou sob. Então, Jesus é o alicerce, a rocha, eu estou sob. Fragmentinho de pedra sob a rocha. Sendo ele a rocha, ele usa de metáfora e simbologia da pedra, rocha e fragmento de pedra. Por quê? Porque nas diferenças climáticas de sol, calor, chuva, frio, um fragmentinho de pedra na rocha, ele se funde a rocha, se torna uma só. E essa força da rocha em Cristo não deixa as portas do inferno prevalecer contra ela. Agora a pergunta que deve ser feita a nos refletirmos agora é se a igreja física, onde o endereço que eu me reúno, é a igreja verdadeira. Digo a você que não. Lá é o templo onde a igreja física, a igreja viva, me permita dizer, que somos nós, nos reunimos para adorar e nos relacionarmos com Deus, que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja. Sendo assim, nós devemos lembrar que João, na visão dos 7 castiçais, tipificando e apontando para as 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz que primeiro se vê a igreja, e depois o Filho do Homem no meio da igreja. Então, o mundo lá fora vai primeiro ver o castiçal reluzido, que somos nós, a igreja. Depois vai se relacionar com o Filho do Homem. E o que devemos lembrar também é que nós somos um corpo, a igreja é um corpo. Cada um de nós faz parte de um membro, né? E Cristo é o cabeça. E se sairmos da igreja é o mesmo que andar sem cabeça. É o mesmo que andar sem direcionamento, sem inteligência, sem discernimento, e ficamos vulneráveis a acidentes, e isso acontece quando nos deparamos com as tentações e não temos discernimento que teríamos com Cristo sendo cabeça para lutarmos contra. E o que devemos também entender é que na igreja ouvimos a palavra, e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então não saia da igreja, adore a Cristo na igreja. Adoração é proscuneu, reverenciar, do verbo original, e cuneu é beijar, ou seja, uma relação de intimidade com o nosso Deus, junto com e unidade com a igreja no templo. Fique com Deus, que é muito melhor. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um forte abraço a todos deste canal, ao pastor Jean, e a minha gratidão. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Por que não devemos sair da igreja? É uma pergunta muito recorrente e importante a se destacar. Alguns vão argumentar dizendo que eu sou a igreja e, portanto, não precisa estar inserido em uma comunidade. Quando, na verdade, Paulo, em 1 Coríntios 12, 27, vai dizer: ora, vocês são o corpo de Cristo, e, individualmente,
membros desse corpo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a igreja é um corpo e os membros desse corpo é a individualidade. O que é isso? Não há como ter ligação com o cabeça da igreja sem estar ligado em um corpo. Por que eu não devo sair da igreja? Simples. Porque o corpo, a igreja, é o que nos liga a Jesus. A igreja é o que nos dá funcionalidade. A igreja é o que nos deixa ligados com o Cristo. A Bíblia vai dizer que a cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Não há como viver fora do corpo. Se você está fora do corpo, você também está desligado da cabeça. Por que não devemos sair da igreja? Porque se sairmos da igreja, saímos de Cristo. Se saímos da igreja, abandonamos a cabeça. E um membro sem corpo e sem ligação com a cabeça morre e apodrece. Portanto, não saia da igreja, porque o Cristo é o cabeça. O Cristo é o que nos dirige. O Cristo é o que rege a nossa vida. Sem Ele, o membro não tem funcionalidade. Não saia, você precisa desse corpo para viver.